Você já percebeu que os médicos conseguem localizar qualquer estrutura do corpo humano com uma precisão impressionante? Como é que eles conseguem fazer isso? Existe uma linguagem universal utilizada no mundo inteiro chamada anatomia humana. É justamente essa linguagem que você vai aprender aqui hoje. Se você está começando medicina, enfermagem, odontologia ou fisioterapia ou outra área da saúde, essa aula pode te render várias horas economizadas de estudo. Meu nome é Maria Luísa Pereira, sou estudante de medicina e essa é a minha jornada na medicina. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar. Antes de decorar músculos, ossos ou órgãos, você precisa saber o que realmente significa anatomia. A palavra anatomia vem do grego. Ana significa ver através e tome significa cortar. Ou seja, anatomia significa dissecar para estudar. Hoje sabemos que a anatomia é a ciência responsável por estudar a forma, estrutura e organização do corpo humano. Ela descreve onde cada órgão está localizado, como ele se relaciona com as suas estruturas e qual é a sua organização. Enquanto a anatomia pergunta qual é a forma do corpo, a fisiologia pergunta como ele funciona. Essas duas disciplinas, essas duas matérias caminham juntas durante toda a graduação. Imagine que uma pessoa está deitada, a outra está sentada e a outra de cabeça para baixo. Se cada profissional descrevesse como a pessoa estava, a posição do seu corpo, seria impossível de se comunicar. Por isso existe uma posição padrão. Ela é chamada de posição anatômica. A posição anatômica consiste em uma pessoa de pé, virar com a cabeça para frente, com os olhos para frente, com o corpo todo virado para frente, braços estendidos ao lado do corpo, com as mãos viradas para cima, à mostra, sim, pés posicionados para frente e pés paralelos. Todas as descrições anatômicas sempre utilizam essa posição como referência. O corpo é dividido em grandes regiões, vamos conhecê-las. No tronco nós encontramos tórax, o abdômen, o dorso, o períneo e a pelve. Nos membros superiores encontramos o ombro, braço, antebraço, punho e mãos. Nos membros inferiores nós encontramos o quadril, a coxa, o joelho, a perna, tornozelo e o pé. Para visualizar o corpo, nós utilizamos diferentes vistas, diferentes posições do corpo. A vista anterior, que coincide na parte toda da frente do nosso corpo, toda a parte frontal do nosso corpo, onde está o nosso rosto, quando estamos virados para frente, se chama vista anterior. Na vista posterior é quando estamos de costas, posteriormente ao nosso corpo, na parte de trás. A vista lateral direita quer dizer que você só olha o lado direito do corpo, metade, como se tivesse um eixo aqui separando o meu corpo e você não estivesse vendo essa parte daqui, ou seja, só essa parte daqui é a minha vista lateral direita. Toda a parte do corpo, da cabeça aos pés. E se você quiser otimizar o seu tempo e estudar de forma mais inteligente, conheça o Chagas AI. Se você estuda medicina e sente que esquece tudo depois da prova, talvez o problema não seja a falta de estudo. É por isso que eu quero te apresentar o Chagas AI, uma ferramenta que pode deixar seus estudos muito mais práticos, organizados e inteligentes. Você consegue otimizar sua rotina e aproveitar melhor cada momento de estudo. Quer conhecer? Acesse o link na descrição e comece a usar o Chagas AI. Use o cupom Maria do Alto para adquirir o Chagas AI. Agora nós vamos para os termos direcionais. Superior ou inferior. Superior significa em direção à cabeça ou em relação a outra estrutura. Como, por exemplo, o coração está superior ao fígado, em cima, mais próximo à cabeça. Inferior ou caudal significa que ele está distante à cabeça ou abaixo de alguma estrutura que ele esteja relacionado. Como, por exemplo, o estômago, que está abaixo ou inferiormente aos pulmões. Anterior ou posterior. O termo direcional frontal ou ventral tem por definição a frente do corpo. Por exemplo, o externo, que é esse osso que se encontra bem aqui, está anteriormente e em relação ao coração.
posterior ou dorsal, que tem por definição próximo ou na parte de trás do corpo, como por exemplo o esôfago, que se encontra posterior à traqueia. O esôfago está mais próximo das costas do que na frente. Medial. Medial, que significa próximo ao plano mediano, que é uma linha imaginária que corre aqui no meio do corpo, separando em direita e esquerda. Lateral, que significa estar mais longe do plano medial, como os pulmões, que se encontram lateralmente ao coração. Intermediário, que se encontra entre duas estruturas. O cuneiforme intermediário, que fica entre o cuneiforme medial e o cuneiforme lateral. Ele é considerado intermediário porque está entre duas estruturas. Ipsilateral significa estar no mesmo lado, ou seja, meu braço direito está no mesmo lado que minha perna direita. Contralateral, quando as estruturas estão em lados opostos. O meu braço esquerdo é contralateral ao meu braço direito. Proximal significa próximo à origem de uma estrutura, ou próximo à ligação de um membro e o tronco. Por exemplo, o húmero, que está proximal do rádio, que é esse osso com esse daqui. Distal, distante da origem de um membro, ou distante também da ligação entre o membro ao tronco, como as falanges, que são os ossos dos dedos que estão distais aos ossos do punho. Superficial ou externo é aquilo que é mais superficial, que é na direção ou na superfície do corpo. As costelas encontram-se mais superficiais que os pulmões, estão mais próximos à pele, mais próximos à superfície de cima. Profundo ou interno, que é distante da superfície do corpo, distante da nossa pele, mais profundamente, como os nossos ossos, como as costelas, que se encontram mais profundamente em comparação à nossa pele. Bilateral, que se encontra nos dois lados. Por exemplo, as costelas são bilaterais porque se encontram nos dois lados do corpo. Unilateral. Unilateral significa encontrar apenas um do lado do corpo, como o fígado. Nós só temos um fígado, então o fígado é unilateral, só encontrado em um lado do corpo. Tá, mas por que saber as relações das posições do corpo, da lateralidade ou da posição dele? Pode parecer um monte de palavra difícil, mas imagina um cirurgião falando: corte um pouquinho mais para a direita. Aí, direita de quem? Direita do médico, direita do cirurgião, direita da auxiliar que está auxiliando ali, do paciente, direita do paciente, de qual é a direita? Por isso que usam essa posição anatômica do corpinho estendido como referência universal, que serve para justamente evitar esses erros simples, mas que podem custar a vida de uma pessoa. Essa terminologia universal na anatomia, ela garante que profissionais do mundo todo falem a mesma língua. Já falamos em posição anatômica, vistas anatômicas, divisões do corpo e termos de relação. Esses conceitos são a base de toda a anatomia. Sem eles, estudar órgãos, músculos, nervos, artérias, veias fica muito mais difícil. Se essa aula te ajuda, já deixa o like e compartilha com aquele amigo que também está ingressando agora na área da saúde para saber aquela revisãozinha antes da prova. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!